Salve, salve, galera. Tamo no ar, tamo juntos. Dia de jogo, gente. Fluminense vai jogar. É hoje, terça-feira, 7 da noite, Maracanã, Fluminense e Criciúma. Jogo importantíssimo. Já houve outros jogos do ano em 2024, mas esse é o jogo do ano dessa semana, com toda certeza. Principalmente se o Fluminense vencer, porque vai ficar muito mais tranquilo no restante da temporada. Fluminense e Criciúma, vou trazer informações para vocês sobre escalação do Fluminense, sobre a última vez que esses dois times se enfrentaram no Maracanã. Você lembra como foi? Vou mostrar os gols. Quero ver se você lembra dos personagens ali envolvidos nos gols. Você vai gostar de ver. E vamos falar sobre pretensões do Fluminense já para o ano que vem em relação a reforços. Um deles, o jogador com certeza mais talentoso do adversário de hoje, do Criciúma. O Fluminense está de olho num atacante do Criciúma. E o assunto John Arias, meus amigos, aquela novela que a gente nem gosta muito de ouvir falar, mas o assunto está crescendo muito e já virou figurinha fácil a transferência de John Arias para o Galatasaray, lá na Turquia, na imprensa turca. Vem comigo. Tapete Grená para você, seja inscrito aqui no canal Ilan FC, não custa nada, clica aí embaixo no botão da inscrição, estamos a caminho dos 60 mil, muito obrigado a todos vocês que puderem se inscrever e também, principalmente, deixar o like. Like, galera, me ajuda demais, é muito importante e é tudo de graça, inscrição e like. Valeu, rapaziada, vou começar falando para vocês sobre Fluminense e Criciúma. A Fluminense informou um pouquinho mais cedo que já são mais de 32 mil ingressos vendidos, estou gravando isso aqui por volta de 12h15, né? Então, acredito que tenhamos aí acima de 35 mil espectadores essa noite no Maracanã, talvez perto de 40 mil, um público parecido com o que aconteceu no jogo com o Fortaleza. É um público legal, acho que já dá para fazer uma pressão bacana em cima do adversário, enfim, falta de apoio não será, apesar do dia meio esquisito, apesar do horário ruim, 7 da noite, mas a torcida vai estar presente. Sim, vou falar da escalação já. Deixa eu só mostrar para vocês qual foi a última vez que Fluminense e Criciúma se enfrentaram no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Você lembra quando foi? Amigo, lá se vão 10 anos, mais de 10 anos já, 2014, e o Flu venceu por 4-2, mas o Criciúma saiu na frente. Você lembra quem jogava pelo Fluminense, quem fez os gols? Dá uma olhadinha aí, eu vou botar na tela para vocês agora os gols da vitória do Fluminense por 4-2 em 2014. Olha aí. Olha o conca aí. Fluminense e Criciúma. No fim do primeiro tempo, falta para o Criciúma. A defesa do Fluminense falhou e Ronaldo Alves, sozinho, abriu o placar. Criciúma 1-0. 2 minutos depois, o empate. Walter cruzou, a bola desviou em 2 zagueiros. Valtinho, e o goleiro Bruno não segurou. Quem marcou? Wagner. 1-1. Valtinho cruzou e Wagner fez o gol. No segundo tempo, o Fluminense virou. Guilherme Matias lançou, Walter tocou de cabeça, Fred escorou e Wagner marcou. Wagner de novo, 2 gols, hein? Pouco depois foi a vez de Conca aproveitar rebote de Bruno em chute de Walter. Fluminense 3-1. Olha o Conquinha aí, ó. O Criciúma ainda reagiu com um belo gol de Luca. Mas no fim, Fred de pênalti fechou o placar. Fluminense 4, Criciúma 2. É isso, 10 anos atrás, sob comando, sabe de quem? Cristóvão Borges, meus amigos. Em 2014, 2 gols do Wagner, aquele que foi depois pro Vasco. Um gol de Conca e outro de Fred. Saudade, né? Um 4-2 hoje não cairia nada mal. Seria bom, né? Até aceitaria passar esses sustos aí dos gols do Criciúma pra gente ter a garantia de sair com 4-2. Ou a galera ia sair em festa hoje do Maracanã com toda certeza. Fluminense já está escalado? Já deve estar na cabeça do Mano Menezes, mas tá difícil descobrir a escalação exata, né? Tá bem blindado esse negócio lá no Fluminense atualmente, mas eu tenho a escalação provável para o jogo de logo mais, vou botar na tela aqui para vocês agora, tá? Mas com 2 dúvidas, na minha opinião. Olha aqui, ó, Fábio vai ser o goleiro, acho que é certo, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa. Tomara que essa escalação esteja errada em relação ao Diogo Barbosa, ele poderia dar uma oportunidade ao Fuentes, né? A gente quer ver o Fuentes jogar. Foi contratado para quê? Mas, enfim, deve estar muito mal nos treinos, só isso aí explica, para o Fuentes não ter nenhuma oportunidade. Então, essa linha de defesa, Xavier, Silva, Santos e Diogo Barbosa.
No meio, a primeira dúvida, entre Bernal e Martinelli. Eu botei o Martinelli em amarelo, porque para mim ele é a opção. Acho que o Bernal é o jogador mais provável de começar o jogo. Lima e Ganso. Lima ganhou a posição, deve ser titular ao lado do Bernal e do Ganso, e o Martinelli com possibilidade. Na frente, Arias, Cauã Elias e Keno. E botei Germán Cano ali em amarelinho, embaixo do Cauã Elias, porque o Cano tem possibilidade, tem chance de ser escalado depois de ter sido decisivo no empate do último jogo contra o Fortaleza. Cauã é favorito, mas o Cano, trouxe a informação ontem à noite aqui na minha live, Cano está muito bem fisicamente, foi o que eu apurei ontem, está muito bem fisicamente, está em crescimento tecnicamente nos treinamentos e está com o astral lá em cima. Então, o que eu ouvi foi, ele está pronto, ele está bem para o jogo se precisar ser escalado. Então, considero que há sim a possibilidade de Germán Cano aparecer como, digamos, surpresa no lugar do Cauã Elias na escalação de logo mais. Gente, mas falar em Criciúma, né, adversário do Fluminense, o Flu está de olho nesse reforço aqui, que é um destaque do Criciúma, já fez jogadas assim que impressionaram a galera, viraram até meme, né? Acabaram viralizando, por exemplo, um jogo contra o Vasco em São Januário, em que o Criciúma, no primeiro turno do Brasileiro, goleou o Vasco. Então, pois é, esse cara aqui, ó, é realmente uma pretensão do Fluminense para o ano que vem, segundo o jornalista catarinense Enio Bis, tá, do portal 48. Bolazzi é procurado por Fluminense e Vitória, mas está focado na permanência do Criciúma. E o Enio diz o seguinte: a permanência do Bolazzi no Criciúma é uma incógnita, eu diria que as chances dele ficar são difíceis, porém o próprio atleta já afirmou que deverá permanecer no futebol brasileiro. Duas equipes demonstraram interesse em Bolazzi, Vitória e Fluminense. Esses clubes já buscaram informações para ter o atleta. Bolazzi, no entanto, está totalmente focado em fazer o Criciúma permanecer na Série A. Nesse momento não abriu negociações com nenhum clube. Isso uma hora ou outra vai acontecer, mas apenas no final do Campeonato Brasileiro. Bolazzi quer ficar em times da Série A, Vitória e Fluminense ainda brigam por permanência. Vitória vai ficar, né? Vitória já conseguiu dar uma fugida boa, embora a situação do time baiano está mais confortável. Se o Fluminense vencer hoje, vai ficar ali parecido. A ida dele para uma dessas equipes, por exemplo, passa por eles jogarem a Série A, ou elas jogarem a Série A no ano que vem. Mesmo assim, as negociações devem ser abertas apenas no fim da competição, como é óbvio, né? O Bolazzi é um jogador congolês, né, da República do Congo, e tem 35 anos, ou seja, em termos de idade, tá bom, né? Pro que está acostumado a contratar o Fluminense. É um bom jogador, é um jogador habilidoso, né, carismático, para dizer o mínimo. A questão só da idade pega um pouco, né? 35 anos, mesmo que chegue jogando bem, por exemplo, a gente não sabe por quanto tempo um jogador nessa altura da carreira performa, né? A gente viu bem agora o caso do Cano, que tem mais ou menos a mesma idade, e que de uma temporada para outra teve um declínio imenso. Não sabemos se o Cano vai dar uma reagida agora no fim da temporada, mas ele não vem bem definitivamente, não fez uma boa temporada de forma nenhuma em 2024. Então o Bolazzi é um nome interessante, sim, mas a questão da idade pesa bastante. Acho que pesa bastante. E se o Fluminense contratar mais alguns jogadores, todos jovens, e fizer uma limpa nos veteranos que estão no elenco, eu até não teria nada contra a vinda do Bolazzi. Mas não num elenco onde já está repleto, cheio de jogadores acima dos 34 anos, como é o caso do Bolazzi. Mas que é um jogador interessante, que seria legal de ver, divertido de ver o Bolazzi no Fluminense, eu acho que ninguém tem dúvida disso. Galera, falar em transferências, lá na Turquia, lá entre os jornalistas turcos, o assunto John Arias está crescendo. O assunto John Arias virou quase uma febre entre os jornalistas turcos. Eu, essa manhã, ao acordar, já tinha recebido uma mensagem de um jornalista de um dos maiores portais da Turquia, me perguntando sobre a transferência do Arias, sobre o que se fala aqui no Brasil sobre a transferência do Arias. Eu vou dizer o que ele me falou também no fim, mas vou mostrar para vocês a matéria que ele publicou agora há pouco. Está em redes sociais e também no portal Fanatic. Olha aqui, primeiro ele botou aqui no Twitter do próprio Fanatic, né, que é um portal turco com 1.600.000 seguidores, é um dos maiores, se não o maior de lá. E aí, ó, tá logo aqui, agora há pouco ele postou isso aqui, ó, notícia envolvendo Arias. Vou abrir aqui para vocês, e aí com a tradução, tá, gente? É melhor, né? Alguém fala turco aí? Aí ele botou o seguinte: o jornalista José Ilan, que foi correspondente do Fluminense na TV Globo e Fox Sport e tal, correspondente não, né? Mas trabalhei na Globo e no Fox Sports Brasil, sim, por esse período aqui. Ele entendeu mal a parte do correspondente.
Ele botou aqui minhas aspas, né? Temos ouvido notícia de que ele está transferindo para o Galatasaray desde meados desse ano. No entanto, a transferência pode ocorrer por volta de dezembro, janeiro, quando a temporada terminar aqui. Aí eu dei as explicações, né? Me perguntou sobre percentuais, né? O Fluminense tem 50%, o Patriotas tem 50%, os outros 50%. E eu fiz uma estimativa para ele, né? Falei que não era informação, de que 12 a 15 milhões de euros provavelmente fechariam o negócio se o Fluminense ficasse com essa parte, que corresponde aos 50% dele. E que pelo lado do Patriotas, certamente o clube colombiano vai aceitar um valor menor. Enfim, ele publicou aqui a notícia, né? Está aqui o Arias também, a foto em destaque, dentro desse portal Fanatic. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, rapidamente, aqui também, a notícia no portal, né? Com grande destaque. Está aqui na tela para vocês, ó. Tá tudo aqui em turco, tá, gente? E aí eu vou mostrar para vocês aqui a tradução rapidamente, só para vocês entenderem que é real. Pronto, tá aqui, ó, em português. Exclusivo, John Arias surpreende do Fluminense ao Galatasaray, o segundo caso de Gedson Fernandes. Quem é Gedson Fernandes, que eles citam aqui na manchete do Arias? É um meio-campista português de 25 anos, que joga no Besiktas da Turquia. Então eles estão, né, especulando que se Arias vier, vai ser um segundo caso Gedson Fernandes. Estão fazendo essa comparação com o português. A estrela colombiana do Fluminense, John Arias, está no topo da lista do Galatasaray. No topo da lista, que continua seu trabalho de transferências. Enquanto os amarelos vermelhos estavam em negociações com a seleção brasileira, um anúncio surpresa veio. Aqui estão os detalhes. Aí eles mostram aqui o Arias, né? E aí botam aqui as respostas que eu dei a ele, né? A minha explicação de que o Fluminense possui 50%, etc., cláusula da liberação, e botou a minha descrição sobre o Arias, né? Arias é um bom jogador ofensivo, como é destro, geralmente prefere jogar na ala direita. Ele não é muito alto, mas é um jogador muito forte. Porque ele me fez essas perguntas detalhadamente sobre o Arias, sobre se ele aguentaria a pressão no Galatasaray, que ele falou que é imensa, e eu respondi que no Brasil também é muito grande a pressão, né? Ainda mais no Fluminense de 2024, que está lutando contra o rebaixamento, que ele está na seleção colombiana, tudo isso. Mas, enfim, essa a matéria que está no site turco, no Fanatic, que, repito, é um dos mais importantes da Turquia, e eu obviamente perguntei para ele, aproveitei a oportunidade, né, ele é um jornalista também de um veículo muito importante lá, perguntei qual é o status da coisa lá na Turquia, o que está se falando nesse momento e o que há de novidade sobre a negociação. Ele falou que isso é algo que tá muito forte por lá e que, segundo ele sabe, segundo ele apurou, os turcos, né, o Galatasaray está de fato conversando com o Fluminense para que isso seja consolidado o mais rapidamente possível. Citou o Felipe Melo, me perguntou se eu acho que ele conversou com o Felipe Melo e com o técnico da seleção colombiana sobre a transferência. Falei que nós não temos informação se ele conversou, mas que é óbvio que conversou, principalmente com o Felipe Melo, que é um ídolo do Galatasaray, que é um jogador importante com passagem lá, que a gente sabe que ainda tem conexões com o Galatasaray. Então, como os dois estão no mesmo ambiente, jogam no mesmo clube, é óbvio que a Arias deve ter pego informações com o Felipe Melo e o próprio Felipe Melo deve ter falado coisas sobre o Galatasaray. Mas, enfim, segundo esse jornalista turco, a coisa cresceu bastante, né? Cresceu bastante por lá e, como ele mesmo botou na reportagem, a Arias está no topo, nesse momento, das prioridades do Galatasaray. Então, gente, não é surpresa nenhuma, né? Já estamos acostumados com a ideia. A Arias, obviamente, provavelmente, não deve ficar no Fluminense para 2025, que o destino cada vez mais aponta para o Galatasaray da Turquia. Tá bom? Larga o like. A gente se encontra aqui 1h10 antes de Fluminense e Criciúma. Às 5:50, vou estar aqui ao vivo com vocês numa live pré-jogo para a gente reagir às escalações de Fluminense e Criciúma. Tá? Larga o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. A gente se vê. Valeu.